Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, começando mais um Os Seres e o Planeta. Sejam todas e todos muito bem-vindos a essa nova possibilidade aqui, este nosso encontro semanal para refletirmos um pouquinho a respeito da nossa trajetória nesse planeta azul maravilhoso, onde nós temos tantas oportunidades de levar bem-estar, levar fraternidade, empatia, generosidade a todos os reinos da natureza. Então, é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com vocês, retomar aqui a nossa conversa semanal. Para mim é sempre uma grande oportunidade e agradeço a companhia de todos vocês. Como a gente gosta de começar aqui, sempre convidando a todos para se inscreverem no canal, para participarem com a gente, para, se faz sentido para você essa mensagem que a gente está passando, dê o seu like, compartilhe, divulgue sem pena, sem dó, mande para todo mundo, para que a gente possa realmente ter relevância, não é verdade? Porque hoje, no mundo dos algoritmos, todos os conteúdos onde as pessoas curtem, comentam, compartilham, são vistos com maior relevância. Então, a gente gostaria de te convidar para isso. Para a gente é uma grande alegria. Muito obrigada pela sua presença. E hoje a gente vai falar sobre um tema que certamente, né, todos nós somos impactados por ele, de algum modo, porque vamos falar de família, o papel das famílias na sociedade. E é muito interessante, porque até aqueles que dizem, não, mas eu não tenho família, não tenho ninguém e tal, a gente sempre tem. Tem uma história atrás, tem uma emoção,
tem algo que pode até não ter sido agradável, amoroso, pode ter nos marcado profundamente, muitas vezes de forma negativa, mas sempre aconteceu um encontro onde a gente teve a nossa vida, a nossa manifestação, né? A possibilidade da reencarnação efetivada. Então, estarmos aqui reencarnados de algum modo porque outros, né, um homem, uma mulher, nos possibilitaram este enlace, né? Essa volta, essa reencarnação. E a gente sabe, a gente supõe que, pela nossa própria experiência, o quanto estes laços de família, este grupamento, onde se juntam muitos para viverem juntos, para terem ali construírem algo juntos, o quanto isso tem as suas implicações, não é? A gente sabe, cada um de nós tem os seus desafios familiares que já são conhecidos. Todo mundo tem lá as suas dificuldades, os seus desafios, aqueles que estão na nossa família e que a gente tem um relacionamento extremamente fluido, feliz, harmonioso, e outros que a gente não tem. Por isso, neste nosso recorte aqui, sob o olhar da doutrina espírita, a gente consegue entender isso sob alguns aspectos que nos dão algumas explicações que, para mim, para você que está aqui nos ouvindo, que tem essa mesma linha de pensamento, encaixa, né? A gente vai fazendo esse quebra-cabeça, vai percebendo que há um encaixe nessas ideias, a gente vai conseguindo explicações que muitas vezes a gente não encontra de outra forma. Então, a gente vê até pelo Livro dos Espíritos, né? A pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Ou seja, cada um por si. Ninguém está preocupado com ninguém, né? O relaxamento desses laços, ou seja, não, o filho não está preocupado com a mãe, com o bem-estar da mãe ou do pai, o pai ou a mãe não está preocupado com os filhos, os irmãos, os familiares ali não se sentem responsáveis uns pelos outros, pelo bem-estar, pela alegria, pela educação, pelos valores. E então, quando isso, a pergunta é, né? Se houvesse esse relaxamento desses laços, qual seria o comprometimento para a sociedade? E aí a resposta é um recrudescimento do egoísmo, ou seja, o egoísmo ia ficar ainda mais poderoso, mais forte. Por quê? Porque seria cada um por si. E a lei de sociedade já nos coloca como uma sociedade, né? Ah, mas é uma convenção que a gente vai. É evidente que à medida que as culturas, né, o que hoje é factível, é possível, é normalizado, faz parte das questões do nosso cotidiano, alguns séculos atrás não era. Então, essa moral, né, é pelo costume, são os costumes que vão levando para a gente como se a conformação e as regras, as normas que uma sociedade vai sendo forjada. Então, o recrudescimento do egoísmo é aquela história de que não estou nem aí para o que o outro precisa. Ah, mas ele faz parte da sua família. Ah, não interessa, né? E isso não caminharíamos para a família universal que Jesus nos propõe, que não só a minha família importa, não só o bem-estar dos meus importa, mas da coletividade. Não diz o ditado, né, que só vai ficar bom para todo mundo, né? Para mim, quando ficar bom para todo mundo, não dá para só um se dar bem e tem tudo e está tudo ótimo e o outro nada.
né? Então, o egoísmo faz de nós seres, não com aquela individualidade saudável, que eu sei o que eu gosto, eu respeito as minhas emoções, eu respeito os meus sentimentos, os meus valores, consigo dialogar com as pessoas, respeitando delas também. Então, isso faz parte, né? Isso é auto-amor, não é egoísmo. A Joana de... mentira. A irmã Sidufo tem um livro maravilhoso chamado Emoções que Curam, que ela fala sobre o egoísmo pode ser transformado, pode ser atualizado para o auto-amor. Cuidar de si mesmo, se respeitar. Muitas vezes tem relações familiares extremamente tóxicas que as pessoas precisam se afastar por um período ou precisam refletir e não conseguem ter uma convivência saudável, não é? Então, isso é egoísmo? A gente não tem como julgar ninguém, a gente não sabe até onde é o limite daquela pessoa, do consentimento para que certas situações possam continuar acontecendo. Então, a gente precisa pensar, primeiramente, Jesus disse, né? Ama a si mesmo, para amar o outro com qualidade. Porque se nós não nos respeitamos, como é que vamos respeitar o outro? Então, não é este tipo de situação que a gente está falando, né? E também não é considerado um egoísmo quando alguém está preocupado em manter a sua saúde mental, a sua saúde física, né, dos seus filhos, às vezes, em famílias absolutamente tóxicas, perigosas, violentas. Né? Então, tudo isso tem algumas razões, algumas questões, que aqui a gente vai analisar do ponto de vista, claro, daquilo que eu compreendo, como a gente sempre fala aqui, nós estamos aqui são minhas opiniões baseadas naquilo que eu compreendo, você pode ter outras, por isso a doutrina espírita é uma doutrina do livre pensar, né? É uma filosofia que propõe o pensamento, que propõe a reflexão, né? E que não nos coloca, não lança a gente para fora quando a gente diz, não, mas eu acho que poderia ser assim. Né? É aceito esse processo dialético, onde a gente vai construir uma nova realidade, onde eu digo uma coisa, você contrapõe e aquilo pode ter uma síntese que traga benefícios maiores para todos. Então, os laços de família são importantes. Né? São a partir desses laços que formamos sociedades, que somos capazes de formar laços, por exemplo, dentro do trabalho, dentro das escolas, nos ambientes com os amigos. Então, os laços de família é o berço ali, a primeira escola para tudo. Né? Então, quebrar isso é algo como tirar de nós a possibilidade do relacionamento, de amadurecer as nossas emoções, as nossas frustrações, as nossas dores e dificuldades, porque ali a gente tem irmãos, que um irmão vai pegar o nosso brinquedo, a gente acha que a mãe e o pai sempre, ou o pai amam sempre mais o outro, a gente tem frustração porque a gente queria uma coisa e não pode. Enfim, tem tantos desafios dentro da família que são laços extremamente importantes, porque é ali que a gente está dando, assim, sabe, é o começo para que a gente consiga viver fora daquele núcleo. E também, né, a gente pode pensar que, como este é um programa que se propõe a pensar todos os reinos da natureza, a nossa relação, né, o reino nominal com todos os reinos da natureza, o bichinho homem, né? O bicho humano é o mais dependente por mais tempo. Enquanto você vê um animalzinho que às vezes nasce, a gente tem lá uma tartaruguinha marinha que depois que o ovinho lá eclode lá na areia, ela sai em direção ao mar em disparada, sem nem perguntar quem é minha mãe, quem é o meu pai, né? Já sai sabendo o que precisa fazer, já sai buscando a sobrevivência, né? A lei de conservação que já está ali, né? Uma lei natural que todos os seres já têm este recurso íntimo. Então,
os animais, a grande parte deles, especialmente estes, né, os ovinhos ali que eclodem e já começam uma nova vida, muitos deles já conseguem ficar em pé. Você pega um potrinho que nasce, imediatamente ele está em pé, já procura o leite ali da mãe, né? Já o bebê humano é o que mais tempo precisa deste amparo, precisa deste cuidado, precisa deste. A mãe em dedicação quase que completa, né? Por isso que hoje a gente tem tantas mães exaustas e refletindo a respeito do papel dos pais em toda essa criação, de como acolher essa criança, né? Porque só a mãe que ficaria em casa para poder auxiliar nesse período aí desses primeiros meses, enfim, várias discussões que são pertinentes, porque é um trabalho exaustivo, né? A maternidade, ela não é uma questão só da beleza dos laços, né? Daquela coisa do amor que a gente sempre fala, aquele amor que as mães falam dos seus filhos sempre com aquela, né? É algo que é um pedaço, né? Como se dissesse, é um pedaço de si mesma, mas que também tem os seus comprometimentos no sentido de tudo que envolve, né, do cansaço, das jornadas duplas, triplas das mulheres, né, trabalham fora, trabalham em casa, cuidam dos filhos, escola e tudo mais. Então, são laços extremamente importantes e que todos estão envolvidos, porque todos nós, como eu comecei falando, de um modo ou de outro, nós estamos em famílias, né? Ainda que esteja uma pessoa que esteja sozinha lá, tem lá os seus cães, gatos, é uma família. Por quê? Porque você tem um lar, você tem ali regras, as pessoas que vão vir na sua casa vão conhecer você, como aquelas regras e aquelas normas funcionam, como que você gosta de cuidar, como você gosta de se relacionar. Então, tudo é um núcleo familiar e a gente tem que ter respeito por todas essas formações. Então, no Livro dos Espíritos, continua na questão 775, dizendo que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. E a gente tem visto muito, né, falar sobre isso, analisar as questões dos jovens, da violência em que a gente tem visto os jovens se enveredando, especialmente no mundo virtual, onde a gente, muitas vezes, os pais nem conseguem acessar. E aqui faço uma ressalva, que muitos pais e mães, como eu já vi em alguns depoimentos de pais e mães que passaram por questões de filhos com violências nas escolas e tal, davam amor, davam afeto, davam cuidado. O filho tinha tudo que precisava, mas, de algum modo, escapa alguma coisa. Então, claro que a responsabilidade é muito grande, mas as famílias precisam de apoio muitas vezes, porque a gente está vivendo um mundo que todos nós estamos aprendendo a regular, né, gente? É muito difícil tudo isso está acontecendo. Antigamente, eu me lembro quando, né, eu era criança, pai e mãe se preocupavam, não vai sair sozinho, cuidado para tal coisa, não fica na rua até tanto tempo, não volta à tarde. Enfim, tinha preocupações que o mundo lá fora era um problema. Hoje, dentro do quarto de uma criança, de um jovem, ali está o próprio inimigo, né? Porque a criança, o jovem está lá nas suas redes sociais e muitas vezes os pais têm as suas atribuições, as suas tarefas e às vezes não conseguem identificar realmente. Então, os conflitos começam a acontecer, as dificuldades começam a acontecer e a gente precisa, como sociedade, não é só uma questão da família X ou da família Y. Todos nós somos responsáveis por fazer com que a sociedade tenha normas e proteja os seus cidadãos de uma forma mais fraterna. Não é só o pai ou a mãe ou a escola, não, todo mundo é responsável
por isso. Então, as famílias, ali é onde começa tudo, né? É onde a gente vê que esses laços vão dar proteção, vão dar segurança, vão dar acolhimento para aquele jovem, para aquela criança que nós já fomos e que hoje a gente consegue ver de uma outra forma, né? E os benfeitores espirituais trazem para a gente, na questão 913 do Livro dos Espíritos, que o egoísmo, como a gente está falando agora, né, é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal. E é fato, não é verdade? Toda vez que a gente acha que é tudo para mim, é meu, e só o que eu penso, só o que eu quero, só o que eu gosto interessa, eu estou tirando as pontes de diálogo, eu estou implodindo todas as possibilidades de caminhos para o outro, porque é muito chato, né, lidar com gente que só pensa em si mesma, né? É muito chato, e nós não estamos falando de auto-amor, nós estamos falando de egoísmo. De olhar e dizer, não, mas o meu filho não tem problema nenhum. Na escola, por exemplo, né, aqueles que vão lá e defendem um filho que tem um comportamento equivocado e diz, não, mas meu filho não tem problema nenhum, o problema é o outro. Então, às vezes, a gente se coloca numa posição que não há como dialogar, não há como trazer espaço onde todos sejam beneficiados coletivamente. Então, a proposta é pensar nisso, né? É pensar o quanto, muitas vezes, na própria educação das crianças, o quanto a gente está estimulando o egoísmo, ou aquela criança que sempre vai ter que vencer, sempre tem que ter a melhor nota, sempre tem que ser o melhor, sempre tem que. Né? Às vezes a gente vai colocando algumas camadas ali de cobranças que a gente pode pôr tudo a perder. Né? A gente pode estar criando ali muitas dificuldades em relação a isso. Então, pensar sobre o egoísmo logo cedo, né? Porque tem crianças muito inteligentes que se colocam em posições assim de muitos saberes e os pais às vezes vão se colocando admirados, porque realmente a molecada está chegando do plano espiritual com o seu HD novinho, cheio de possibilidades, um software novo rodando, com já muitas questões fresquinhas ali na ideia para trazer para um mundo aqui de regeneração, porém com a necessidade de aparar algumas arestas, porque se fossem perfeitos, não estariam aqui. Se fossem perfeitos, não nasceriam num planeta de expiação e provas. Então, tem alguns pais mais orgulhosos, né? Não, mas olha, é tão inteligente, é tão isso, é tão aquilo, sabe tudo e tal. Os saberes tecnológicos que as gerações mais anteriores ficam ao nosso, olha, sabe mexer em tudo, o computador liga tudo, sabe jogar e tal. Ótimo, maravilhoso, estão chegando agora da espiritualidade. Porém, as questões de valores são questões que quem tem que fomentar ou auxiliar a aflorar nos primeiros anos da encarnação, né? A reencarnação se completa mais ou menos ali com 8, 9 anos de idade, esse processo reencarnatório. Então, é o período em que o espírito está mais receptivo aos ensinamentos, aos exemplos, ao amor dos pais. Né? É aquele momento em que estes seres que voltaram agora têm mais essa possibilidade. Aí, quando chega a adolescência, que é um período muito conturbado, muito mais difícil, onde vai se encontrando consigo mesmo, vai se percebendo como que né, os seus desejos, as suas vontades, o que gosta, o que não gosta. E aí, nesse momento, às vezes, os embates são maiores, né? Porque é um período de muitas transformações. E para a espiritualidade, a gente percebe que estes laços de família, o quanto é importante para dar esse estofo, né? Dar para que se sinta seguro esse jovem, né? Nesse momento tão
né, sabendo que pode contar com o pai, com a mãe, ou quem é o responsável pelo seu cuidado, que hoje a gente sabe que são famílias muito diversas, né? Muitas conformações que a gente tem e que muitos, às vezes, são os responsáveis por estes jovens. Então, chegar ao mundo físico é um grande desafio. A formação desses núcleos, desses agrupamentos familiares, não é o acaso. Se você está aí pensando agora, mas eu não pedi para nascer, né? Tem até uma música que fala assim, eu não pedi para nascer. Ou, o que eu estou fazendo aqui? Ou, eu não tenho nada a ver com essa gente, né? Porque tem muitos... A família, quando dá certo, a gente ama, adora, etc, né? E quando a gente tem algum problema, a gente sempre faz essa pergunta, mas o que eu estou fazendo aqui? Saiba que não foi ao acaso. Saiba que você está aí por uma necessidade de aprendizado, de criar laços espirituais que são eternos, e que o nascimento, né, o corpo biológico vai te dar esta possibilidade desta nova reencarnação. E aí a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, um item que fala que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Olha que interessante. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas um envoltório corporal. Então, veja, neste planejamento reencarnatório, existem seres, benfeitores espirituais, que nos auxiliam nessas escolhas, que nos auxiliam a refletir a respeito das nossas necessidades, sejam elas quais forem, as nossas necessidades de provas, de expiações, e os núcleos que nós vamos pertencer, as pessoas, quem serão nossos pais, quem serão nossos irmãos. A gente vai fazendo todo um planejamento, qual será a nossa profissão, né? Então, tudo aquilo que qual é o gênero de morte que nós teremos, a gente faz todo um planejamento, auxiliado por outros seres que têm, neste momento, uma possibilidade de entendimento moralmente maior do que nós, e que nos amam e que nos querem bem, e vão conosco ajudar o planejamento. Quando o espírito não tem condição de fazer isso, há este planejamento também, somente por parte destes benfeitores espirituais. E aí a gente chama de reencarnação compulsória. Agora, a maioria de nós pode escolher. Então, quando a gente diz, eu não pedi, eu não queria estar aqui, eu nem queria que você fosse minha mãe, eu nem queria que você fosse meu pai, pense bem, né? Pelo recorte aqui que a gente está vendo, pela concepção da doutrina espírita, isso não é o que acontece. A gente tem, sim, um planejamento. E aí, por que o Evangelho fala de laços de sangue? Porque, muitas vezes, nós estamos na mesma família com pessoas que estão ali e que não têm muitas afinidades mesmo conosco, são laços consanguíneos, e que a gente está junto para desenvolver laços espirituais, laços de amor, né? Então, mas assim, ainda assim, todos que estão ali precisam, né, ou estão ali, melhor dizendo, com a tarefa de ajudar no desenvolvimento intelectual e moral, né, para o progresso deste espírito que está sendo recebido ali naquela família. Então, os espíritos que encarnam na mesma família, aqueles que estão, sobretudo, que são mais próximos, que têm mais frequentemente, é considerado que são mais afins, têm afinidade, se gostam mais,
tem mais fluidez no papo, na conversa, na emoção, no sentimento, é mais gostoso estar junto, é mais fácil. E tem outros que a gente parece que é um porquinho espinho, né? Que a gente chega perto, já pinica, né? Já dá aquela coisa, tipo, meu Deus, como é que eu fico perto? Como é que eu crio laços, né? Como é que eu torno este ser, né? Porque nós falamos agora de espíritos simpáticos entre si, que estão unidos por relacionamentos às vezes anteriores, porque já viveram juntos, já construíram muitos laços, já têm uma facilidade de estar ali pertinho um do outro, já se conhecem. E às vezes você pode estar se perguntando aí agora, você deve estar pensando, mas eu tenho um amigo que é assim, uma amiga que é assim. E é um fato. Muitas vezes a gente tem amigos que a gente se sente assim. E às vezes se sente até mais próximo, mais íntimo, mais cúmplice, mais afetuoso do que propriamente com irmãos, às vezes. Isso é um fato. Por isso que os amigos é uma família, né? Os amigos são, melhor dizendo, famílias que nós vamos construindo ao longo da vida. E, quem sabe, não são seres da nossa própria família que estão numa outra condição agora, mas que estão próximos de nós. Isso é muito comum de ouvir. Né? A pessoa dizer, nossa, mas eu tenho, menino, você não sabe, eu tenho um amigo que, para mim, é como se fosse meu irmão. Eu tenho uma relação de tanta confiança, de tanto afeto, que eu converso mais com ele do que com o meu próprio irmão. Né? Conheço muitas pessoas assim. E a gente pensa aqui que estes laços, por que a gente reencontra essas pessoas? Porque são pessoas afins, são espíritos que estão em condição, não nasceram biologicamente dos nossos pais, mas são laços espirituais. Essas são as famílias, né? Famílias de laços consanguíneos e laços espirituais, que podem ser muito maiores. Os laços espirituais, o objetivo das famílias, né, de estarmos juntos, a família universal de Jesus, é a família dos laços espirituais, não do laço consanguíneo. Né? O laço consanguíneo é a forma que hoje nós temos de nos unir, de nascer ali, de ter o cuidado, de desenvolver afeto, de aprender a viver junto e tal, mas o objetivo maior são os laços espirituais, porque os laços espirituais implicam em uma fraternidade do bem comum, da coletividade, não só da minha família, mas da família universal. Então, a gente tem todos estes núcleos, tudo aquilo que como a gente se reúne, o objetivo é aprender, o objetivo é evoluir, o objetivo é compartilhar conhecimento. Às vezes tem gente que diz assim, nossa, mas o meu filho é muito mais evoluído do que eu. Tem muitas pessoas que dizem isso. E pode acontecer da gente ter ali espíritos que já tiveram muito mais experiências do que os seus próprios pais. Né? Não é porque são os pais que sabem mais. Porém, os pais estão na condição de pais, neste momento, por exemplo, por uma razão, por uma necessidade. Então, se existe essa necessidade, essa razão, precisa haver o compartilhamento, né? O respeito, porque família é isso, desenvolver respeito, desenvolver amor, desenvolver educação, e não é fácil. Todos nós sabemos o quanto é desafiador vivermos em núcleos, onde um quer assistir um canal e o outro não quer, e aí tem briga, aí um gosta de uma comida, o outro gosta de outra, ou um tem um comportamento equivocado e os demais familiares ficam numa agonia de não saber como ajudar, enfim, tem de tudo, é um desafio, né? Então, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade. Né? O Evangelho fala isso para a gente, não são os da consanguinidade, mas os da simpatia, da comunhão, de pensamentos que unem os espíritos. Olha só, isso é muito importante, hein? Unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Então, vamos lá. Os laços de família são os da simpatia e da comunhão de pensamentos
e que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Antes, porque são espíritos que muitas vezes já tiveram experiência juntos e que planejam se reencontrar para ir lapidando ainda mais estes sentimentos, essas emoções, crescendo juntos. Durante, porque o desafio é grande, porém, às vezes vão receber naquela família um outro espírito que não era muito afim. Vide as obras de André Luiz, especialmente os mensageiros, mensageiros ou missionários, onde fala do Segismundo, lembram? Fala da reencarnação dele, que ia reencarnar ali com... Ele tinha tido um problema muito sério com o pai e precisava de um período ali na espiritualidade até que o pai aceitasse recebê-lo como filho para que pudesse ali ter aquele, de novo, né, a possibilidade de reconciliação e de crescimento juntos. Então, antes, durante e após. O que seria esse após? Espíritos que continuam se amando e se respeitando e tendo afeto uns pelos outros, mesmo depois do desencarne, né? Que tenha aquela buscam um pelo outro, se amam profundamente e querem se rever, se preocupam uns com os outros. Porque se nós só tivermos laços biológicos, laços consanguíneos, parece que morreu, né? Para alguns acabou, então acabou o corpo, acabou tudo. E não é isso. Então, após a encarnação, existe a continuidade, existe o afeto que nos junta, que nos une, que nos faz querermos estar juntos novamente. Isso ficou eternizado, como a gente já falou aqui algumas vezes, pelas psicografias de Chico, das mães de Chico, aquelas cartas maravilhosas, ou cada um de nós que vai em busca da psicografia do seu ente querido, buscando ali notícias, buscando saber se está bem, saber como é que está, enfim, essa comunicabilidade dos espíritos que a doutrina tem como um dos seus 5 pilares, né? Essa comunicabilidade com os espíritos dá para a gente, né? A imortalidade da alma, o outro pilar, dá para a gente a certeza que este afeto não se dilui com o laço sanguíneo que se rompeu porque o corpo morreu. Isso é uma beleza, é uma grandiosidade da doutrina espírita, isso é um consolo, é um conforto, é um alento para todos nós, porque imagina, a gente passa por tanto perrengue, por tanta dor, por tanta coisa, tanto desafio, a gente ama, a gente odeia, a gente tem tristeza, a gente tem raiva, a gente tem alegria, a gente tem tantas coisas, porque é natural, faz parte, ninguém é perfeito, nós estamos aqui buscando e são emoções importantes, a gente tem medo, a gente tem várias questões, mas a gente tem uns que nos apoiarmos uns nos outros. Aí imaginar que isso vai se diluir e acabar, dói muito, né? E a doutrina espírita vem de forma lógica, não é por achismo, vem de forma lógica trazer a certeza de que isso pode acontecer, especialmente por ser também uma filosofia que traz uma ciência filosófica, né? Tem uma comprovação, tem a manifestação dos espíritos, tem como isso foi metodologicamente trazido por Kardec, né? Que era um pedagogo e construiu este método para a codificação espírita. As famílias espirituais, as famílias corporais, elas existem e têm a finalidade de nos auxiliar, criando laços entre os espíritos, né? Por afinidades. A gente vai reencarnar e a gente tem afinidades uns com os outros. As famílias se juntam e até o corpo biológico tem as mesmas... pensa, as famílias, por exemplo, que todo mundo tem tendência ao diabetes, por exemplo, outros têm tendências a questões cardíacas, enfim, tem o corpo biológico também
é moldado diante da necessidade, da memória do espírito, é o espírito que molda o seu perispírito, que vai originar o corpo físico, e isso, biologicamente, também tem uma finalidade, né? São corpos onde nós temos uma sintonia com aquele núcleo familiar, onde é o necessário ao nosso aprendizado, né? E esta sintonia não é uma fatalidade. Todos nós podemos agravar ou atenuar, ainda que nós tenhamos uma tendência a determinada doença, por exemplo. Se eu me cuido, se eu sei que eu posso fazer o meu melhor, eu posso desenvolver ou não, ou desenvolver de uma forma mais atenuada, né? Então, vejam, o espírito está ali arbitrando com a sua própria vontade e com as suas atitudes. Isso é muito importante. Nos reencontrarmos para vivermos momentos em família é um processo de aprendizado muito, mas muito intenso e importante, né? É uma misericórdia divina nos proporcionar estes reencontros realmente, né? O plano físico é o momento do aprendizado, é o momento da gente colocar ali as nossas questões, é o momento da gente crescer, né? É o momento onde os laços corporais, eles são frágeis mesmo, porque a matéria é finita, a matéria tem as suas debilidades, as suas fragilidades, mas a convivência, o cuidado um com o outro, a preocupação dos filhos em relação aos seus pais, por exemplo, os seus pais envelhecendo, a gente vai invertendo o papel, a gente vai cuidar daqueles pais, vai dar para eles o conforto necessário, né? Afinal de contas, nos cuidaram. A gente tem aí, vai ampliando as nossas possibilidades. Muitas vezes não é fácil isso. Muitas vezes tem pessoas que têm um sofrimento muito grande em relação a essas funções, mas, pelo olhar aqui da doutrina espírita, nada é o acaso realmente. A gente tem algumas tarefas a cumprir, a gente tem alguns laços a formar, né, de muito mais afeto, de muito mais amor. A gente tem, deixa eu ver aqui, a gente tem uma pergunta, deixa eu ver aqui para a gente. Vamos lá, vou responder aqui, que a gente vai chegando quase no nosso, não digo final ainda não, ainda temos alguns minutinhos, mas eu vou responder antes de... vamos lá. A Elisete Estevão, de Alecrim, Natal, é nossa ouvinte, nossa espectadora, nossa internauta de sempre. Olha, delícia receber vocês aqui. A Elisete diz: quem polui mais o planeta? O lixo que são jogados todos os dias aqui no meu bairro, nos rios e mares, ou os pensamentos funestos de todas as matizes? Eu acho que é o que ela quis dizer. Elisete, eu digo para você o seguinte: os dois. Né? Porque o lixo que a gente joga conscientemente, porque hoje é difícil a gente achar que alguém pensa que pode jogar uma latinha pela janela do carro, a bituca de cigarro, a fralda da criança, o sofá. É muito assim, eu não consigo ainda, tudo bem, se tiver, me desculpem, mas quem vai dizer que não sabe que lugar de lixo é no lixo, ou que resíduos podem ser reciclados, por exemplo, que a gente não precisa descartar tudo de uma forma a jogar em lixões, não, pode ser reciclado, a gente pode ter um olhar para isso. Então, as duas coisas são muito nocivas. Jogar o lixo onde não pode e jogar as nossas, como você colocou, os pensamentos que a gente tem que não são adequados. Também, cada um tem um papel e cada um atua de uma forma diferente, nociva para, primeiro, o pensamento que não é legal e que é ruim, primeiro atua sobre mim mesmo, né? Então, os pensamentos meus equivocados, egoístas, orgulhosos, violentos, sejam como for, eles vão primeiramente fazer mal a mim mesmo. E a partir dali, eu vou criar à minha volta uma comunidade de gente infeliz, insatisfeita, triste,
e que também vai sentir isso, né? Isso vai sendo reverberado à medida que os outros aceitam se afetam pelos meus pensamentos. E eu vou atuar negativamente no planeta se eu achar que posso jogar a lata, o lixo, qualquer coisa, descartar em qualquer lugar, né? Como você falou, no seu bairro, imagino o quanto isso deve te incomodar, porque ainda, eu volto a dizer, as pessoas sabem que não pode, porém, elas se utilizam disso não, mas eu não tenho onde jogar, eu vou jogar ali mesmo, no terreno vazio. Vou deixar aí no rio o rio leva embora. Por quê? Porque é como se terceirizasse as questões. Não é minha responsabilidade. A pessoa diz, não é minha responsabilidade, alguém vai fazer. É que nem quando as pessoas abandonam animais, por exemplo, jogam na porta de clínicas veterinárias, na porta de outras pessoas, deixam pelas ruas. Por quê? Abrem portas de carro e deixam o bicho sair, velhinhos, doentes, deixam, né, por aí. Por quê? Porque eu não vou cuidar. A responsabilidade eu deixo aqui, alguém vai cuidar. Então, as duas coisas são extremamente nocivas, porque o pensamento, certamente, ele vem primeiro, tá? O pensamento gera hábitos, vícios, né? Faz com que a gente atue na sociedade de formas equivocadas, por uma maneira que a gente pensa que, não, eu vou fazer o que eu quiser, porque eu posso fazer o que eu quiser. Tá? Então, as duas coisas, no meu entendimento. Tá, Elisete? E uma coisa que é importante que você me trouxe aqui a oportunidade de falar é que laços de família também é educação. E educação também passa pela educação ambiental. E ambiental não é só na floresta, não é só no rio, no mar, não é. Ambiental é a possibilidade de vivermos em harmonia com os reinos da natureza onde estamos. Todo mundo tem perto de si um quintal que tem uma terra, reino mineral, onde tem uma árvore, onde tem uma árvore frutífera, onde tem uma horta. Você passa perto de um lugar que tem um riacho, uma cachoeira, onde tem o mar. A gente passa próximo dos animais, dos pássaros, dos animais silvestres em alguns lugares que tem mais mata fechada, cães e gatos que estão às vezes pelas ruas ou estão nos nossos lares, a gente está interagindo o tempo todo. Cabe a cada um de nós que está junto naquele núcleo familiar educarmos uns aos outros. Não podemos desperdiçar as coisas, temos que consumir conscientemente. Lixo é para ser jogado no lixo, resíduos podem ser pensados onde eu vou descartar, reutilize, reuse, recicle, que são lá os 3 R's que a gente sempre fala. Né? Então, uma criança deve ser, desde cedo, conscientizada do seu papel. Hoje, felizmente, a maioria das crianças falam sobre isso nas escolas, então, estão mais antenadas que os pais para a questão ambiental. Então, não desperdício de água, torneira aberta, não maltratar animais, não poluir, não jogar lixo. Então, faz parte, porque os pais, né, a palavra, ela pode trazer aí alguma coisa, mas os exemplos arrastam. E família é exemplo. É exemplo. Pode ter certeza. A gente às vezes fala assim, mas eu não quero ser igual a minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai. Quando você se pega, você está fazendo igualzinho. Pode pensar aí, né? Porque a gente aprendeu, a gente conviveu, os primeiros anos da encarnação, a gente está ali convivendo com aquelas pessoas, a gente absorve isso. Por isso a nossa responsabilidade. E a responsabilidade ambiental também é nossa, né? Dos pais, dos tios, dos avós, de todo mundo que está ali da sociedade para fazer com que essa criança seja um ser humano já colocado no mundo onde o planeta caminha para a regeneração. Né? A gente tem também o Jeremias Barreto, que também é um nosso companheiro aqui de todas as semanas. Muito obrigada. Ele diz: muitas famílias de hoje são compostas de multiamores.
2 homens e uma mulher, 2 do mesmo sexo, 3 mulheres e um homem, e etc. Onde encontramos a anuência da doutrina espírita para tais situações? Quais os livros que constam essas possibilidades? Jeremias, não existe propriamente um livro que dá dizendo o que pode e o que não pode. Os livros que a gente vê que pode e que são o norte, que é a codificação, ela é baseada na lei de amor, né? Jesus é baseado na lei de amor. Essas novas formas, né, esses novos agrupamentos familiares que a gente vê hoje, não são tão novos como a gente imagina. Tem sociedades hoje no planeta Terra que podem, por exemplo, homens terem 2, 3 mulheres, enfim, tem várias e que é natural para aquela sociedade. É uma regra natural para a sociedade em que eles vivem, né? Então não é algo tão novo assim. Porém, a doutrina espírita não nos proíbe de nada, né? No sentido de que a gente tem um livre-arbítrio que é o atributo do espírito, é a inteligência, a vontade que faz escolhas. Cada um de nós é responsável por essas escolhas. Então, se essas famílias estão sendo formadas dessa forma, e existe amor, existe respeito, existe pessoas sendo criadas ali, seres que estão sendo criados de uma forma amorosa, gentil, colaborativa, que está na sociedade para contribuir, o Espiritismo não tem nada a dizer de contra ou a favor, nada disso. A gente só pode dizer que a lei que rege tudo é uma lei de amor. É uma lei que diz que amar a nós mesmos para amar o próximo. Então, a gente não tem como arbitrar sobre o que as pessoas acham importante para si mesmas. Se há respeito, a gente tem que entender como uma forma. Volto a dizer, existem muitos países em que existem regulamentações que são naturalizadas e que acontecem há milênios, né? A doutrina espírita não pode, a meu ver, se pautar pelo ódio, pela violência, por começar a colocar pessoas em caixinhas diferentes. A doutrina espírita sempre tem que ser pautada em Jesus, ou seja, no amor, naquilo que a gente pode unir de forças para compreender como a nossa sociedade, quais são as normas que nós estamos construindo, onde elas estão nos levando, como que a gente pode acolher as pessoas de forma amorosa, onde a gente pode entender que onde existe amor, onde existe respeito, não existe violência, não existe ódio, não existe seres humanos sendo toxicamente cuidados, né? Então, a gente só precisa pensar sobre isso, tá? E aí, gente, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa. Tem aqui um texto da Joana de Ângeles, que ela fala sobre constelação familiar, né, no sentido do núcleo familiar. Ela diz que o grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico. Então, foi isso que a gente falou, né? Estamos juntos para que a gente possa construir laços de afeto, tá? Essa que é a finalidade, aprendizado, evolução, sair dessa encarnação melhores do que quando aqui chegamos, né? Então, Jesus no Lar também, que é um livro belíssimo, o Néio Lúcio, Psicografia do Chico, também relembra a orientação de Jesus, né? O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. É neste momento que nós vamos aflorando as nossas tendências, onde a gente vai recebendo, renovando os nossos valores, compreendendo as nossas tarefas aqui, tendo a certeza de que nós estamos aqui por um motivo muito maior, né? Que é uma caminhada evolutiva ininterrupta, que nós estamos juntos para criarmos laços espirituais.
que nós, de novo, convido todos vocês, agradeço, convido a todos para se inscreverem no canal, para darem o seu like, compartilharem nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para que a gente possa levar cada vez mais essas ondas luminosas para mais e mais mentes e corações. Gente, obrigada. Foi muito bom aqui a gente se reencontrar em mais Os Seres e o Planeta. Até a nossa próxima semana. Valeu, gente. Até!
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.